Nós iniciamos o nosso estudo bíblico dessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inicialmente, quero convidar a todos a acompanharem uma música que é uma música muito bonita, que fala sobre a oração, mas fala também da grandiosidade de Deus, né? Que fala grande é o nosso Deus, né? E também fala da importância de nós falarmos com Deus em oração. Muito bem, então nós estamos retornando aqui, agora já com o nosso início, chamamos bem-vindo aí também o Gilson. Bem-vindo, Gilson. O Gilson está aí também participando. Então, mais uma vez a todos, né, que estão presentes aí, boa noite. E vamos lá, então, ao nosso estudo de hoje, né? Como já anunciado anteriormente,
Hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Essa parábola do semeador, ela é uma parábola conhecida, né? De alguma forma, nós já ouvimos essa parábola em muitas oportunidades, eu acredito. Mas sempre temos algo a aprender, né? Daquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Eu vou aqui compartilhar na tela aqui, para vocês poderem ver melhor. Então, a parábola do semeador. Interessante, né, que essa parábola, por exemplo, ela faz parte também, né, quando se estuda as primeiras coisas escritas no Brasil, né, pelo padre Antônio Vieira, por exemplo, né, ele foi um dos primeiros aqui no Brasil, em língua portuguesa, que fala sobre isso, né, quando o Brasil ainda lá bem no seu início. Mas vamos lá, então, o que que diz o texto da parábola do semeador? Só um pouquinho. Travou minha tela aqui, já vai destravar, só um minutinho. Bom, vamos lá então ao texto. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se. E o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. E a explicação da parábola, né, ela vem logo depois, lá a partir do versículo 18. É interessante, né, que entre o 9 e o 18, né, quando termina aqui, Jesus não explica a parábola. Ele vai fazer essa explicação depois, somente para os seus discípulos. E eles, inclusive, questionam Jesus porque ele não havia explicado. Mas ele explica para os seus discípulos, né, essa parábola que diz o seguinte: então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria. Mas duram pouco, porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem, entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Uma 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado.
É importante, né, antes de nós passarmos adiante aqui, nós entendermos um pouco como era feita, como eles semeavam, né, no tempo de Jesus. Aqui, claro, se pensa num agricultor. Hoje em dia, na agricultura, as coisas são completamente diferentes, né, principalmente hoje com a tecnologia. Então, hoje, quem trabalha na agricultura, né, já com tecnologia de ponta, a grande maioria, há hoje produções de alto rendimento. Então, quando alguém vai preparar a terra, né, há todo um acompanhamento tecnológico, inclusive drones, né, hoje em dia que são utilizados para fazer o mapeamento do solo, enfim, há uma série de tecnologias hoje que estão aí à disposição, né, de quem trabalha na agricultura, principalmente na questão do agronegócio. No tempo de Jesus, quando alguém semeava, isso não era exatamente dessa forma, né? Então, ele, de alguma forma, ele preparava a terra, ele arava, certo? Tinha que arar, né, a terra, e aí ele simplesmente ele não pegava semente por semente e enterrava, certo? Ele pegava a semente e ia jogando, né? Quase que de forma aleatória, a gente pode dizer assim, né? E ela ia se espalhando, ia caindo conforme, né, o que tinha pela frente. Por isso, né, a gente consegue entender um pouco dessa parábola, diz porque o semeador, o que ele fez? Ele saiu a semear. E aí ele vai lançando a semente. E aí ele joga a semente, ele não pega uma por uma, como eu comentei antes, né, para colocar no devido lugar. É como a gente faz, por exemplo, vou plantar uma árvore, a gente pega aquela semente lá em terra, com todo um cuidado. Até mesmo na horta, né? Quem vai semear ali, a gente prepara a terra, vai semear e dá uma mexida ali para enterrar um pouquinho, né? Para ela ficar com o solo adequado. Então, por isso é que a semente, ela caía em lugares diferentes, né? Então, diz uma parte, o que que aconteceu? Caiu à beira do caminho, a primeira semente, depois a outra caiu sobre o solo duro, sobre as rochas, outra caiu no meio dos espinhos e a outra caiu em terra boa. Então, por isso, né, porque ele não pegava semente por semente, ele saía a semear, ele simplesmente semeava, né? Esse era o papel, no caso aqui, do agricultor. E aí nós precisamos entender aqui, né, algumas coisas importantes, né? O que significa essa parábola, né? Ou algumas coisas que são utilizadas aqui, o que elas significam? Primeiro, né? Iniciando que Jesus, né, a partir do versículo 18, ele explica a parábola, né? Porque se ela fosse contada só aquela primeira parte, e muitas pessoas, né, não entenderam, né, o que ela significava, mas Jesus explica exatamente para os seus discípulos. E aí ele diz que, na verdade, há três elementos importantes aqui que a gente precisa entender nessa parábola. A primeira, a semente da parábola do semeador é uma representação da palavra de Deus. Então, Jesus aqui está se referindo a quê? À palavra dele. Há outras parábolas, inclusive, que falam, né? Por exemplo, a parábola do grão de mostarda, que também é bastante conhecida, que é uma semente muito pequena, né? Jesus usa essa parábola também. E depois ele diz ela é uma semente muito pequena, mas se torna depois uma árvore, um arbusto, né? Onde os pássaros vão repousar. Então, a questão da palavra de Deus como semente, né, ela não é novidade, né, porque Jesus usa ela em outro lugar também. E o mesmo sentido que ele usa lá na parábola do grão de mostarda, também usa aqui, né, o poder que a palavra tem de germinar, de brotar e de produzir. Nós não temos o poder, né, qualquer um de nós, se nós pegarmos a semente, qualquer semente que seja, e nós colocarmos nela, fazer ela brotar, nós não conseguimos. O poder de germinar, de brotar, ele está na semente em si. Mas é interessante que essa semente precisa ser lançada no solo.
Se nós deixarmos qualquer semente que seja num vidro, por exemplo, né, dando um exemplo prático, ela vai ficar ali, talvez conservando por muito tempo, mas ela não encontra o espaço adequado para poder brotar, crescer, enfim, para depois ela produzir. Um segundo aspecto aqui também, né, dessa parábola, é que o semeador aqui é o próprio Jesus, mas também é toda aquela pessoa que se ocupa em pregar e proclamar o evangelho. E quem proclama o evangelho hoje? Hoje, diria assim, somos todos nós que estamos aqui hoje reunidos. Não só nós, claro, mas nós aqui somos um exemplo de pessoas que proclamam o evangelho. De alguma forma, nós damos testemunho da nossa fé, e isso é proclamar o evangelho, é mostrar ao mundo, primeiro, que nós cremos, mas, através disso, também mostrar ao mundo o poder que tem o evangelho e o poder que tem aquilo que Jesus fez para todos nós. E terceiro aspecto é que o solo citado na parábola do semeador, cada qual com a sua particularidade, é uma indicação do coração humano. Ele está falando do nosso coração. O tipo de solo, né, que Jesus cita, né, então, são 4 tipos de solo ali encontrados. O solo, primeiro, que na beira do caminho, depois ele fala do solo, um terreno duro e das pedras, e outro que cai no meio de espinho, e o outro que encontra um solo fértil, um solo adequado, e ali ele produz abundantemente. É interessante, né, ali os 4 tipos de solo, o último, né, ele fala em quantidades, né, 30, 60, 100 por um. Essa quantidade de produção, ela era, dá para dizer assim, uma super safra. Não era muito comum produzir tanto, não era. Então, 30, 60, 100 por um, né, você planta 1 quilo, colhe 30, ou colhe 60 quilos, ou colhe 100 quilos, né, pegando isso numa realidade nossa, né, nós diríamos. Isso era uma produção enorme, gigantesca, né? Não se produzia tanto. Mas, interessante que Jesus mostra isso e coloca justamente a possibilidade de que, de fato, ela pode produzir tanto. Então, mostra aqui, acima de tudo, que a palavra de Deus, ela tem um poder do qual nós não podemos duvidar. Ela diz, quando ela encontra um terreno fértil, um coração apropriado, ela produz abundantemente, né? Não produz pouco, ela produz muito. Então, essa grande capacidade de produção, né, ela está também relacionada ao próprio coração humano. Algumas lições que nós podemos aprender da parábola, né, além disso que nós já vimos aqui. Em primeiro lugar, né, a parábola do semeador ensina que a semente do evangelho alcança diferentes solos e apresenta resultados distintos em cada um deles. A maioria das pessoas, por diversos motivos, não recebe as boas novas para a salvação. Isso qualquer um de nós vai perceber também. Quando a semente é lançada, quando a palavra de Deus chega nas pessoas, as pessoas vão ter reações diferentes. Então, as pessoas vão apresentar resultados diferentes por motivos diferentes. Algumas pessoas têm um coração insensível que não responde positivamente ao convite do evangelho. Essas pessoas nem refletem na mensagem anunciada muitas vezes. Então, muitas vezes, né, se anuncia a palavra, mas ela não chega, ou, de fato, ela não faz efeito, né, nós diríamos assim, no coração das pessoas. Outras pessoas têm um coração impulsivo e no calor da emoção, às vezes isso acaba ficando de forma muito superficial, né, que é aquela semente diz que cai sobre a pedra, né, ela tem um pouquinho de solo. Ela brota, aliás, talvez brota mais rapidamente que naquela que cai no solo mais profundo, né? Provavelmente sim, porque ela está mais
superficial, mas essa pessoa não tem a, a capacidade suficiente, talvez poderia assim, para ela se manter seguindo o evangelho. Ela acaba sendo muito superficial nesse sentido. Outras pessoas possuem o coração muito culpado, né? Quando fala da semente que cai no meio dos espinhos. Muitas vezes as coisas dessa vida, elas ocupam muito tempo e muito espaço na vida das pessoas. E essas coisas do dia a dia ou da própria vida, elas acabam, de alguma forma, sufocando, tirando tempo, para que, de fato, a pessoa consiga dar o tempo necessário para ouvir a palavra de Deus. Mas, e isso é importante, né? Quando a parábola é contada, Jesus dá muita ênfase ao último tipo de solo, onde se produz a 30, 60 e 100 por um. Eu queria chamar atenção para essa última parte, né? Quando Jesus conta as parábolas, né? Eu já citei isso em outro momento, né? Ele sempre apresenta algo surpreendente. Ele conta essas parábolas de uma forma assim muito simples, mas com um ensinamento muito profundo, né? Essa parábola aqui, ela descreve de alguma forma assim perfeitamente as pessoas, né? Se a gente olha, digamos assim, a nossa volta no mundo, né? É mais ou menos isso que acontece, né? Então, há 2000 anos Jesus conta essa parábola, né, que de alguma forma continua sendo extremamente atual, né, naquilo que nós conseguimos perceber em nossa própria vida, né, primeiro, temos que sempre olhar para nós, né, obviamente, e em todo o contexto, né, que a gente vê no contexto da palavra de Deus. Em segundo lugar, e não podemos esquecer disso também, essa parábola destaca, entre outras coisas, a responsabilidade humana. A responsabilidade pelo resultado da germinação da semente é colocado na condição do solo. Quando antes eu mostrei ali, né, o coração humano, é nesse sentido que essa parábola também nos chama a atenção, nos faz pensar, né, do nosso coração, né, diria assim, da responsabilidade que nós colocamos, né, nessa questão da semente. Se nós conhecemos a palavra, se nós temos esse domínio da palavra, nós também somos responsáveis, né, para que, de fato, nós mantenhamos, né, a nossa vida espiritual em dia. Porque essa semente, ela é lançada sempre de novo. Toda vez que nós ouvimos a palavra, essa semente vem até nós. Pode ser diariamente, né? Se nós diariamente estamos, de alguma forma, conectados à palavra, seja numa leitura, seja ouvindo alguma coisa, nós estamos recebendo essa semente. Então, é nesse sentido também que Jesus sempre de novo nos chama também, né, justamente para nós ficarmos atentos também de como essa semente encontra espaço em nossa própria vida. E também, né, o coração que recebe de forma eficaz a semente do evangelho não é comparado ao solo duro dos caminhos que cortavam os campos. Não é comparado ao solo rochoso. Também não é comparado ao solo infestado de raízes espinhosas. O coração cujo evangelho cria raízes é comparado ao bom solo. Obviamente, o bom solo de uma plantação é aquele devidamente arado e tratado para receber a semente. Então, quando nós falamos da nossa responsabilidade também, nós também devemos deixar o coração, de alguma forma, preparado para que essa semente, de fato, encontre ali um espaço para poder sempre de novo brotar, crescer, germinar, produzir. Mas, claro, nós não podemos esquecer, né, e nós já falamos isso em outros momentos, né, da importância que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo age através da palavra. Né? Quando nós passamos a crer, né, por exemplo, eu acho que usei isso no encontro passado, né,
dá o start, né? O Espírito Santo dá o start para nós passarmos a crer, né? Então, toda vez que a palavra vem, nela está também o Espírito Santo para agir, né? Se eu ouço a palavra, se eu vou à ceia, por exemplo, né? Mas ali também está o Espírito Santo. Então, para que, dentro dessa questão da responsabilidade, né, que nós vimos acima, eu preciso sempre, de novo, buscar essa palavra para que o Espírito Santo consiga, de novo, né, sempre de novo, né, fazer o trabalho dele, né, podemos dizer assim, né, dentro de nós. Agora, se nós não damos espaço para essa semente, né, ou se a semente não vier até nós, por exemplo, como que o Espírito Santo vai conseguir agir, né? Então, está aí também a nossa responsabilidade. E em terceiro lugar, né, a parábola do semeador mostra que a frutificação é uma marca do verdadeiro cristão. Todo genuíno discípulo de Jesus Cristo necessariamente irá frutificar para a glória de Deus. O próprio Jesus fala claramente disso quando se refere, né, lá em João 15, ele fala: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Vocês só podem produzir frutos, diz Jesus, se estiverem conectados em mim, né? Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, de alguma forma, para nós podermos produzir, nós só conseguimos produzir frutos, né, quando nós estamos conectados, ligados a Jesus, que é a videira verdadeira, né? E isso está exatamente ligado nessa questão da semente. Então, é pela semente que vem da palavra, e dessa forma, né, nós sempre, de novo, alimentamos a nossa fé, nós damos espaço para a palavra, que é a semente, e com isso o Espírito Santo pode fazer em nós, né, aquilo que precisa ser feito, né, do ponto de vista espiritual. E aí vem a frutificação, né? Pode ser diferente, obviamente, né? 30, 60, 100, né? Não é igual para todos, né? Mas, sim, a frutificação, a produção, quando ela encontra um terreno fértil, um terreno preparado para que ela possa brotar, possa crescer, e aí sim ela possa produzir. E aí vem também o nosso papel, primeiro, né, de nós recebermos a semente, né? Nós recebemos a semente, mas, ao mesmo tempo, também, nós somos semeadores. Como cristãos, nós semeamos, né, como nós falamos lá no início. Nós semeamos em toda parte, né? Semeamos lá onde nós estamos trabalhando, semeamos lá quando estamos caminhando numa rua. Enfim, estamos sempre semeando essa palavra, né, que nós já temos. Então, nós somos o solo e, ao mesmo tempo, nós também somos aqueles que saem para semear, né, como Jesus diz no início da parábola, né? Eis que o semeador saiu a semear. Eu quero compartilhar com vocês uma pequena história aqui, talvez vocês já conheçam, né? Mas ela vai exatamente ilustrar aqui esse nosso papel de semeadores, né? E da importância que nós temos como semeadores. Sementes. Um homem morava numa cidade grande e trabalhava numa fábrica. Todos os dias, ele pegava o ônibus das 6h15 e viajava 50 minutos até o trabalho. À tardinha, fazia a mesma coisa voltando para casa. No ponto seguinte ao que o homem subia, entrava uma velhinha que procurava sempre sentar-se à janela. Ela abria a bolsa, tirava um pacotinho e passava a viagem toda jogando alguma coisa para fora do ônibus.
Um dia o homem reparou na cena, ficou curioso. No dia seguinte, a mesma coisa. Certa vez o homem sentou-se ao lado da velhinha e não resistiu. Bom dia. Desculpe a curiosidade, mas o que é que a senhora está jogando pela janela? Bom dia, respondeu a velhinha. Jogo sementes. Sementes? Sementes de quê? De flor. É que eu viajo neste ônibus todos os dias, olho para fora e a estrada é tão vazia. E gostaria de poder viajar vendo flores coloridas por todo o caminho. Imagine como seria bom. Ao que o homem disse: mas a senhora não vê que as sementes caem no asfalto, são esmagadas pelos pneus dos carros, devoradas pelos passarinhos? A senhora acha que essas flores vão nascer aí, na beira da estrada? Acho, meu filho. Mesmo que muitas sejam perdidas, algumas certamente acabam caindo na terra e com o tempo vão brotar. Mesmo assim, demoram para crescer, precisam de água. Eu faço a minha parte. Sempre há dias de chuva. Além disso, apesar da demora, se eu não jogar as sementes, as flores nunca vão nascer. Dizendo isso, a velhinha virou-se para a janela aberta e recomeçou o seu trabalho. O homem desceu logo adiante, achando que a velhinha já estava meio caduca. O tempo passou. Um dia, no mesmo ônibus, sentado à janela, o homem levou um susto. Olhou para fora e viu margaridas na beira da estrada, hortênsias azuis, rosas, cravos, dálias. A paisagem estava colorida, perfumada, linda. O homem lembrou-se da velhinha. Procurou-a no ônibus e nada. Acabou perguntando para o cobrador, que conhecia todo mundo: a velhinha das sementes? Pois é, morreu de pneumonia no mês passado. O homem voltou para o seu lugar e continuou olhando a paisagem florida pela janela e sentiu uma lágrima correr pelo rosto e um sorriso desabrochar em sua face. Quem diria? As flores brotaram mesmo. Mas pensando bem, de que adiantou o trabalho da velhinha? A coitada morreu e não pôde ver esta beleza toda que ela fora responsável. Nesse instante, o homem escutou atrás de si uma gostosa risada de criança. Uma garotinha apontava pela janela entusiasmada: olha, mamãe, que lindo! Quantas flores pela estrada! Como se chamam aquelas azuis? E as branquinhas? Então o homem entendeu o que a velhinha tinha feito. Mesmo não estando ali para contemplar as flores que tinha plantado, a velhinha devia estar feliz. Afinal, ela tinha dado um presente maravilhoso para as pessoas. No dia seguinte, o homem entrou no ônibus, sentou-se numa janela e, com um sorriso maroto nos lábios, tirou um pacotinho do bolso. Moral da história. Muito bem. Só para nós fecharmos essa primeira parte, uma coisa que eu ainda queria dizer, né? Qualquer um que for semear, né? Pode ser qualquer um de nós, né? Que for semear. Sempre que a gente vai semear, né? A gente semeia com esperança. A gente não semeia por semear, a gente sempre semeia com esperança. De que naquela semente ali vai nascer alguma coisa. E quando Jesus conta essa parábola, ele tem isso em mente, né, de que o semeador, mesmo sabendo que eventualmente algumas sementes, né, não caem no lugar adequado, ele semeia, né, ele joga a semente. E essa última história, né, de alguma forma, ela justamente ilustra isso, né, de que a semente tem poder. E a nós, de alguma forma, cabe, né, como cristãos também, né, cabe nós semearmos. Né? Então, que Deus, Espírito Santo, nos abençoe, né, para que, de fato, essa semente
produza sempre muitos frutos em nossos corações. Bom, agora nós vamos à segunda parte, né, que nós sempre, para quem está participando pela primeira vez hoje, né, a gente sempre tem a primeira parte mais expositiva, e agora a gente tem a parte das contribuições, das perguntas, né, uma espécie de um debate, né, que a gente faz, justamente para a gente agora, né, poder tirar as dúvidas, enfim. Essa segunda parte aqui para a gente poder continuar o estudo agora com as perguntas e com a participação de vocês também. Boa noite, pastor. Oi, Boa boa noite, noite, Vera. pessoal. Essa parábola do semeador, eu identifiquei bastante com essa nossa proposta do estudo de hoje, né? A gente vai buscando maneiras de semear, e o estudo de hoje, essa ideia que o senhor me levou na reunião de sábado passado, deu para ver assim que foi um solo bom que a gente né, se propôs aí com esse desafio, né, pastor? Eu fiz esse comparativo, assistindo o estudo de hoje, a parábola de hoje, com a nossa realidade. Que na reunião de sábado o senhor comentou, né, que os estudos estavam tão bem preparados, tão bem dedicados, e que a gente gostaria que muitas pessoas, né, pudessem ter acesso a ele. E com a proposta de fazer assim com o anfitrião, é uma maneira de semear. E uma coisa assim que a gente tem que ter em mente sempre, né? Quando a gente fala, quando eu passei aquela historinha ali, né? Pegando o gancho aí na tua observação, né? De fato, né? A gente nunca sabe onde a semente vai cair, o que que ela é capaz de produzir, né? Sim. E isso, assim, e por isso que quando Jesus conta a parábola, né? Ele enfatiza também, né? Por um lado, claro, o nosso coração, né? Onde ela cai, é nossa responsabilidade, mas ao mesmo tempo nós como semeadores, né? E o semeador, ele é uma pessoa esperançosa. Ele se enche de esperança, né? Por exemplo, qualquer agricultor, eu falo isso, meu pai foi agricultor, eu vivi na agricultura até os 17 anos, né? Quando eu saí para estudar. E o meu pai, eu presenciava isso, toda época de plantio, ele se enchia de esperança, né? Ele se enchia de esperança, ele semeava. Passava, às vezes não colhia nada, dava seca. No ano que vem, ele se enchia de esperança e ia semear de novo. E de alguma forma, né, o semeador, ele tem isso, né? Dizer, nós, né, todos nós. Dizer, nossa função é semear, a gente se enche de esperança, porque o poder está na semente, né? Ela não está em mim, não está em vocês, né? Nesse sentido de nós sermos semeadores, né? E a gente às vezes não se dá conta, e aí está a coisa mais interessante, que às vezes também, né, a gente vai encontrar um solo bom onde a gente menos espera. Também há surpresas, né, muito, né? E às vezes onde a gente imagina que tem um solo bom, às vezes não dá, né? Mas assim, é surpreendente isso, né? Onde cai essa semente e a capacidade que ela tem, né? Mas se a gente olha, mesmo ali onde tinha pouca terra, ela também brota, né? Mesmo ali ela brota, ela dá um jeito de brotar, né? Então, é justamente essa capacidade que tem a semente, né? Que é a palavra de Deus, né? Esse poder, né? E que colorido, né, pastor? Pelo exemplo que deu da historinha, né? Que colorido que dá na vida da gente, né? Um olhar diferente que a gente tem para a vida, para as dificuldades, no momento que a gente tem a palavra em, assim, em atividade com a gente, né?
Eu deixei essa história assim, sem comentar muito, justamente para a gente ter esses ganchos aí, né? Para a gente poder. Né? Que essa história por si ela é muito interessante, né? Claro, dá para fazer diferentes aplicações em outras áreas, o pessoal usa também para outras situações, obviamente, né? Mas dá para perfeitamente pensar, né, nesse poder, né? E do exemplo dela, né? Ela ia semeando. Ah, tá, mas Uhum. tinha sementes que o caminhão passava, o ônibus esmagava a semente, ok? Tem esse risco também, né? Claro que tem, né? Sim. Eu cair, eu levantar, a chuva faltar para molhar, né, pastor? Aí falta a palavra, acaba a coisa ficando seca, rachando, de tão seco, né? É por aí, mas muito bom. Deixa o pessoal falar. Bom, estou a postos aí. Quer falar? Não, só... Olá, pastor, Boa noite, Silvio Augusto. tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Pastor, só uma informação. Eu, você sabe que eu estou plantando alguma coisa aqui no sítio, né? Então ontem mesmo fiz um curso online e, e essa história que foi contada agora da velhinha que jogava semente, casualmente eu participo de um grupo que é Amante das Árvores. E eles recomendam, né, aos participantes do grupo que, em viagem, né, joguem sementes pela janela, nas estradas. Então, vê que isso aí já frutificou, existe isso hoje. Talvez, não sei se alguém escutou essa história, né, Talvez sim, né? e Talvez sim. resolveu difundi-la, porque existe essa recomendação no nosso grupo das pessoas, quando viajam de carro, de outro, joguem sementes pela janela. Interessante, né? Interessante. Pega a palavra junto. É isso Isso aí. me fez lembrar uma situação agora. Eu vou te contando isso aí desse grupo de plantação aí. Ah, a gente, num congresso de servas, num congresso nacional de servas, aí a gente fica com outras pessoas, né, nos quartos, assim. E num desses, de ficar com pessoas diferentes, de outros distritos, outros locais, ah, a moça que estava comigo, aí deixou um devocionário no quarto do hotel, quando a gente veio embora, né? Deixou um devocionário no quarto do hotel. E eu lembro que na época eu disse para ela, você está esquecendo dela? Não. Sempre que eu vou, que eu fico num hotel, principalmente quando eu estou em atividade da igreja, eu deixo, porque para alguém a palavra vai servir, né? Então, me lembrou isso aí, e isso aí me serviu de lição naquela época. Então, por isso que vem, que nem a história das flores ali. Depois o homem começou a jogar as sementes também, porque alguém, né? Alguém se beneficiou, alguém se alegrou, alguém notou o que tinha acontecido. E é mais ou menos assim que acontece na vida da gente. A gente vai pegando esses bons exemplos, né? A gente vai dando essa abertura para os bons exemplos e segui-los, né, pastor? E nesse sentido nós podemos jogar semente, né? Porque alguém jogou a semente antes de nós, né? Nesse Sim, mesmo modelo, né? Mas se sim, nós temos fé, é porque alguém nos trouxe essa semente, né? Então nós temos, né? Então eu diria assim, nós temos uma dupla responsabilidade. Uma que é essa de nós cuidarmos do nosso coração, né? Para essa semente, sempre de novo, quando ela vem, ela encontrar o espaço adequado, e a gente sabe que a concorrência é grande, né? E quando Jesus conta essa parábola há 2000 anos, a gente olha assim, parece que ele está contando hoje, né? sim. Tão atual, né? Como sempre, os ensinamentos de Jesus são muito atuais, né? Então, ele também, né, ele justamente ele primeiro nos chama também, né, para a gente
cuidar muito bem, né, dessa semente que vem, né, de valorizar, eu diria assim, né, essa semente, mas ao mesmo tempo também de nós sermos semeadores, né? Então tem essa dupla responsabilidade, a gente pode dizer assim, né? E aí vem isso, tá, mas e como é que eu vou semear essa palavra? Eu não sei fazer isso. Às vezes é esse sentimento de a gente tem, tá, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não sei exatamente como, né? Então, a forma de semear, né, ela é infinita, eu diria assim, né? Alguns talvez conseguem ser melhores na oratória, na palavra, outros são melhores em ouvir alguém, outros são melhores em dar um abraço em alguém, enfim, isso é muito variado, né, a forma dessa pregação. Claro que a gente sempre diz, a pregação vem pela palavra, né, mas essa palavra, né, ela pode ter sentidos diferentes também, né? Então, há inúmeras maneiras, né, de as pessoas poderem levar essa semente de alguma forma, né? Então, é múltiplo isso também, né? Não há uma forma única, né, enfim, né, de fazer isso. A semente é única, é aquilo que Jesus fez, né? Essa é única. Agora, a maneira como nós multiplicamos isso, né, isso é de fato muito diversificado também, né? Com certeza. E principalmente dar sempre a oportunidade para o Espírito Santo agir, né, pastor? Estar aberto, né? Um coração preparado, que nem o senhor disse, né? Exatamente. Para ele habitar e não deixar de se fazer presente com a gente, né? E na gente. Falando agora, a Vera falou nessa história da moça deixar um devocionário no hotel. Eu, toda vez que vou a Pelotas, eu deixo um livrinho desses de mensagem, ou uns 5 minutos, ou um mensageiro luterano, no banco do ônibus. Até hoje, uma vez só aconteceu de um rapaz se levantar e dizer assim: Ô moça, moça, esqueceu o seu livro aqui no banco. Eu peguei, desci com o livro, não disse, não, deixei de propósito, não fiz isso, porque na hora eu fiquei em dúvida. Eu digo que eu deixei de propósito, eu pego e saio. Aí não, eu agradeci e desci do ônibus. Daí eu fui ao banheiro na rodoviária e deixei o livro no balcão Da da pia, né? Uhum. Ninguém me devolveu. Alguém deve ter pego. Eu acho que sempre é bom. Eu Sim. sempre saio ou com aqueles folhetinhos de boa viagem, amigo, qualquer coisa assim, né? Eu não tenho muita facilidade assim de abordar uma pessoa. Eu tenho dificuldade disso, mas eu tenho facilidade de, de interagir, assim, de aproveitar uma oportunidade para largar a palavra. Isso eu tenho. De abordar, não, mas de aproveitar a oportunidade, isso aí eu consigo facilmente fazer. É interessante isso, Lisete, né, que você coloca, né, é isso que, acho que até no outro estudo a gente comentou, essa questão também dos diferentes dons, né, e ela, na verdade, isso tudo se complementa, né, não temos todos os mesmos dons, né, o mesmo temperamento, enfim, somos diversos, né, e é nessa diversidade que Jesus nos chama, né, se a gente olhar os discípulos, fizessem um estudo dos 12, né, do ponto de vista de característica, de personalidade, né, é interessante, né, que a gente vê sempre Pedro ali, né, Pedro é o trovão ali, é o primeiro, né, o mais destacado, ele sempre é o primeiro a querer andar sobre a água, é o primeiro a fazer isso, o primeiro a fazer aquilo, ele sempre é o metido ali, né, mas aí nós vemos outros que quase não se cita, mas isso não quer dizer que eles não foram importantes, né, aí vê João, um cara, diria, talvez assim, o João, o apóstolo João, o João era o cara, assim, talvez o mais, do ponto de vista, assim,
de temperamento muito ajustado, assim, muito, né, muito com autocontrole, né? Parece que sim, ele tinha muito autocontrole, assim, então, são características diferentes. Aí vemos Mateus, que era um cobrador de impostos, né? Provavelmente ele tinha facilidade em conversar com as pessoas, né? Porque, como cobrador, ele tinha que aproveitar essa habilidade também, né? De persuasão, muitas vezes, enfim. E aí a gente vê que Jesus ele vai pegando gente completamente diferente, né? E cada um ele aproveita com essa sua característica, né? Por isso eu sempre falo isso, né? A gente não pode também exigir que todo mundo faça a mesma coisa da mesma forma, com a mesma capacidade. Isso não existe. Deus deu justamente diferentes dons, né? E é nessa nossa característica, né, talvez num diálogo, né, outro talvez numa abordagem, tem gente que tem mais facilidade, tem gente que consegue ir melhor, de repente, para um debate, eu digo debate no bom sentido, né, de uma discussão, tem gente que não consegue, não gosta, né, prefere, tem uma outra forma de abordagem, né, dizer, então, eu vejo assim que Deus usa cada um de nós, né, nessa característica, assim como ele usou os discípulos também, né, naquela característica de cada um, né, do seu jeito, né? É claro que a gente sabe que Deus nos aceita como somos, mas ele mexe, ele trabalha com a gente justamente para nos lapidar, né, e aproveitar essa nossa característica que nós temos, né, em favor, né, de lançar a semente pelo mundo, né? Então, Deus é muito sábio justamente para nos utilizar dessa forma, né? E eu sempre vejo assim, né? Se Deus nos fez assim, é porque Ele nos quer assim, usando, né, essa nossa característica, porque em algum lugar, em algum momento, ela vai ser muito útil, né? Justamente para semear, né? Do nosso jeito, né? Então, eu vejo e percebo isso assim, né? Que é dessa forma que Deus nos usa. Então, quando ele fala lá do semeador, ele não descreve, né, o semeador, né? Ele diz que ele saiu a semear, né? Ele não fala das características dele, só diz que ele era um semeador, né? Então, de pensar nisso também, né? Semear, né? Então, essa dupla característica que a parábola, de alguma forma, nos traz para a gente refletir, né? Quando eu falei antes, né, do Padre Vieira, né, um dos primeiros textos escritos no Brasil, né, na língua portuguesa foi do Padre Vieira, né, que ele fala desse sermão, né, mas justamente criticando, né, a forma como muitos usavam a pregação, né, ele usa isso para ensinar a pregar, né, Tarô, como um padre católico, enfim, né, quando a gente estuda, começa a estudar para escrever sermão, a gente estuda esse texto do Padre Vieira, né, que é um dos primeiros, né, nessa área em língua portuguesa, inclusive. Né? A família anfitriã tem alguma pergunta? Alguma observação, Tuca? Tá sem som, Tuca? Eu tô sem imagem e tu tá sem som. É verdade, eu estava falando sem som mesmo. Não, eu gostei da ideia da Lisete. Outro dia eu levei à Santa Casa lá uma revista, né? Que eu vi que num determinado hospital tinha algumas, né? Eu larguei uma revista das servas. E achei bem legal isso, assim, né? Porque às vezes é difícil abordar alguém mesmo. O que tem acontecido bastante agora lá na Santa Casa, né? A gente atende, né, a pessoa e ela entrega um saquinho e diz assim: Ah, isso é para te agradecer pelo teu atendimento, por estar trabalhando na pandemia, né? E daí tu abre, é tipo uma mini Bíblia, só que é dos Jeová. Eles estão fazendo um trabalho assim, quase que semanal, sempre um caixa ou outro, ou nas recepções, né? Elas entregam. Achei bem legal isso, né? Interessante, assim, esse lado que eles têm de abordar a gente e entregar, né, a palavra dele. É Mas eu claro vou que copiar a Lisete. que a gente pense hoje em dia, né, também tem um outro lado, às vezes uma saturação, né, uma concorrência, vamos dizer assim, uma saturação, né, muitas vezes, disso, né, também disso, né, então,
essa é uma questão que nós temos hoje no nosso mundo também, que, né, a gente tem isso bem presente, né? Quer dizer, concorrência, digo assim, no bom sentido, há muita gente que faz também, né? Então, por isso, eu acho que a gente tem que, de alguma forma, também ter, assim, fazer isso de uma forma não agressiva também, né? Porque a gente pode se tornar, muitas vezes, chato, né? Então, é nesse sentido também que, assim, ter, eu diria assim, né, esse bom senso também, né, nesse contexto que também pode, às vezes, render mais frutos do que, às vezes, a gente, que não dá para forçar ninguém, né, isso também não existe, né. Sabe, eu vou contar um fato para vocês, assim, que para mim foi uma das melhores experiências que eu tive na vida nesse negócio de testemunho de fé, ou sei lá, aquilo fez um bem para mim. O Vladimir, em 2012, ele teve à beira da morte 45 dias no Hospital de Clínicas, em Porto Alegre, né? Era entre UTI e quarto, assim, mais tempo na UTI, teve em coma também, um tempão, né? E aí, o dia que ele teve alta, eu comprei na editora Concórdia uma mini bíblia. Ela não é tão mini, mas ela é, digamos, a metade da nossa normal, né? E aquelas, tinha umas canequinhas pequenininhas, assim, que tinham uma mensagenzinha, uma palavra, era gratidão, amor, uma... Aí eu fiz um pacotinho e uma mensagem que eu escrevi de próprio punho, assim, para todas as faxineiras, médicos e enfermeiros, de todo mundo que eu tive contato, assim, tanto na UTI quanto no quarto, e os coleguinhas de quarto do Vladimir também, que alguns ainda ficaram lá, né? E eu dei um pacotinho para cada um, né? Com a Bíblia, a canequinha e uma mensagem escrita por mim em agradecimento, assim, ao carinho, né, a companhia, né, que a gente estando no hospital, nem sempre tudo é ruim, tudo é desagradável, né, e agradecendo a Deus, assim, que o Vladimir estava saindo naquele dia e tal. O retorno foi tão grande, que eu nunca esperei. Teve uma faxineira que se ajoelhou no meu pé e eu, não, mas levanta, levanta. E ela, eu quero te dizer que eu sempre quis uma Bíblia e nunca comprei uma. Esta é a primeira Bíblia que eu tenho na minha vida. Ela tinha 42 anos. E ela disse para mim que era a primeira Bíblia dela. A doutora que cuidou mais tempo do Vladimir, que era a cardiologista, ela era novinha, ela não tinha 30 anos ainda. Ela foi me procurar, porque ela não estava lá, e eu deixei lá. Ela pegou o telefone e me ligou para o meu celular para me agradecer, porque ela disse que nunca tinha recebido um carinho tão grande de alguém que saísse do hospital, né, e deixasse alguma coisa. E naquilo que eu estava fazendo, eu achei que era muito comum dar um presentinho para alguém, porque eu nunca, graças a Deus, eu nunca tive ninguém na minha família que passasse tanto tempo dentro de um hospital. É de ir fazer uma cirurgiazinha ou ter o bebê e voltar. Então, para mim, assim, eu estava fazendo uma coisa que eu achava que muita gente fazia, né? Dando alguma coisa. Só que eu pensava assim, devem dar bombom, devem dar alguma coisa, eu vou dar alguma coisa que demonstre a minha fé. Aí o médico responsável do hospital disse para mim assim: bem que toda vez que tu entrava na UTI, uma luzinha brilhava e eu não sabia o que que era. Era tu. Aí aquilo me deixou tão lisonjeada, né, assim, e ao mesmo tempo eu acho que eu fiquei roxa, porque eu sou muito envergonhada quando alguém me elogia ou diz alguma coisa, eu fico logo vermelhona. Mas eu só queria passar essa experiência, assim, para vocês, quando a Tuca falou negócio de levar para o hospital uma mensagem. Eu acho que a gente deveria, sempre que tivesse oportunidade,
eu acho que é um dos lugares que as pessoas mais precisam da palavra de Deus. Eu acho que é ali, assim, pela minha experiência que eu tive, assim, foi muito gratificante. Mas interessante Já isso, falei Liz. demais agora. Não, não, tá ótimo. Quando tem bastante diálogo, assim, é porque é legal. Mas essa a tua experiência é interessante, isso que quando antes eu comentei, né, dessa questão de nós termos também bom senso e sensibilidade, né? E às vezes, né, quando a gente vê assim, isso que eu comentei, às vezes há uma saturação no sentido de às vezes todo mundo querer entregar. Mas quando isso está associado a um gesto, né? Aí entra a questão, né, do poder, né, que, que a semente tem pelo gesto também, né? Quer dizer, às vezes a gente não tem um grande discurso, e às vezes não é preciso ter um grande discurso, mas a gente tem que ter gestos e atitudes, né? E Então, nos gestos, gestos, pastor, e nos gestos e atitudes a gente é sal e luz, né? exatamente isso, né? Quer dizer, então, a semente, você é de uma outra forma, né? Com sensibilidade, né? Que você leva e você não se torna agressivo e chato, porque há isso também hoje, né? Então, às vezes, quase que fica uma coisa assim, meio, muitas vezes até agressiva, né? E aí, eu digo nesse sentido, essa concorrência, às vezes, né? A gente também não quer, daqui a pouco, ser o chato, né? Mas aí entra essa questão também do bom senso, da sensibilidade, né? De saber a hora certa de levar isso, né? E aí sim, né? Ser de fato, como a Vera diz, né? O sal e a luz ali, né? No momento que é um momento assim que as pessoas, eu diria assim, de alguma forma estão mais reflexivas também, né? Pelo contexto que está ali também, né? Muito interessante, né? Interessante. Isso que a gente comentou na reunião, a oportunidade que a gente tem nos estudos, além de ouvir, a gente esclarece com exemplos nossos mesmos, né? A gente, a gente vê quanta coisa legal em pequenos gestos, pequenas atitudes, né? Poucas sensibilidades aí, a gente consegue demonstrar tanta coisa. Isso é o bom, pastor. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Alguém tem mais alguma observação, alguma pergunta? Quem já acompanha os estudos sabe que eu gosto de ficar provocando, assim, né, para a gente ter o máximo de participação, né, até porque eu sou professor também, né, então, a professora gosta quando os alunos participam bastante, né, senão fica uma aula muito monótona, né, muito chata, né, só o professor falando, né, então, a gente tenta o máximo, né, de interação, porque, né, é uma forma de crescimento, né, essa é a ideia também, né, obviamente. Mas, bom, nessa semana, então, nós tivemos a Tuca e o Alex, né, como os anfitriões, né, a gente criou essa modalidade aí, está começando hoje, né, está estreando essa modalidade de termos um anfitrião, e aí nós já gostaríamos de ver se alguém aceita ser o anfitrião, né, pode ser a família, ou um grupo familiar, ou um grupo de parentesco, enfim, né, pode ser um grupo maior, de ser um anfitrião para o nosso próximo estudo. Explica um pouquinho, pastor, tem gente nova aí, o que que é o anfitrião nosso que estava na reunião, Tá, eu e a pouco a gente sabe. tá. O anfitrião funciona assim, né? A gente tinha um estudo, esse já, normal, mas a partir de hoje a gente criou a figura do anfitrião, né? Como se o estudo fosse na casa dessa família, tá? Mesmo de forma virtual, tá? Então, essa família convida amigos também, né? A participar, enfim, né? Convida pessoas, né? Para virem à sua casa de forma virtual, vamos dizer assim, para participar desse momento também. Então, essa família no início também se apresenta, enfim, né? Então, de alguma forma, é como se fosse o estudo na casa dela, né? Basicamente, seria isso, né? E que a gente, com essa ideia, tentou, de alguma forma, incrementar um pouco mais, né, esse nosso momento de estudo online, né? Que é como se fosse presencial, né? Mas a gente tem hoje essa oportunidade, né, de poder debater, conversar, né? Não precisamos necessariamente estarmos de forma presencial.
Também o horário, né? A gente sempre tinha as 20 horas, hoje a gente mudou, porque a Tuca só consegue chegar a 20h30, então a gente também alterou o horário, então a gente, né, tem essa flexibilidade, né? Não é uma coisa tão cerrada assim, fixa, né? Tem que ser 20 horas, né? Dá para flexibilizar tranquilamente para a gente se adequar, né, a esse contexto também. Alguém se candidata? Dá para ir depois também, né? Ainda durante a semana a gente pode ir ainda definindo, né? Se não temos nenhum hoje, vocês podem ir pensando também, tá? Não tem nenhum problema com isso também, tá? Eu não sei se na semana que vem nós temos o encontro das servas e leigos, como a gente costumava ter. Como é que ficou? Não ficou, né, pastor? Não foi A gente, definido, né? não, a gente ia falar com os leigos e com a SEB, não falamos, já é quinta-feira e não falamos para ver para quando é que ficaria. Então, mantemos na quinta o nosso estudo? Dá para Pode ser. manter. Tá, então na quinta-feira que vem, né? A gente mantém normal e aguardamos alguém aí que queira ser o anfitrião, né? Ou a família anfitrião, o grupo, enfim, né? Para a gente tentar manter essa organização aqui, que hoje foi bem legal, né? Tivemos aí uma participação bem expressiva, né? A gente fica feliz, né? Fica feliz que mais pessoas tenham se juntado ao nosso grupo, né? Nesses estudos aí também de quinta-feira. Muito, muito legal, né? Muito legal mesmo, né? A gente vê tantas pessoas aí reunidas, mesmo que de forma virtual, né? Até a gente poder se ver novamente, né? Poder se abraçar, enfim, enquanto isso, vamos aproveitando as oportunidades também, né? Que Deus nos dá, que seja mesmo pela tecnologia, né? De a gente continuar, de alguma forma, aquecendo os nossos corações também, né? Que nós também Vai precisamos. semeando através da tecnologia, né, pastor? Da tecnologia. Então, a tecnologia tem seus lados, tem seu lado ruim, Né? mas tem também, né, sabendo usar, como as coisas, né, tem que ter o bom senso, né, para o uso das coisas, e pode usar, obviamente, para coisas muito interessantes, né, como hoje tem nos permitido, né, antes, quando vocês estavam falando, né, hoje, por exemplo, a questão das mensagens por WhatsApp, né, tem muita coisa que circula, então também é um meio, né, às vezes muito saturado, né, a gente recebe muitas mensagens num dia, né, então, às vezes perde um pouco o efeito por isso, né, então, tem sempre esse lado também, né? Às vezes tem tanta coisa que vem num dia que a gente, às vezes, fica até sem conseguir olhar tudo que vem para a gente, né? Grupo de família, enfim, né? Acaba vindo bastante coisa também. Então, durante a semana, a gente vai vendo aí se alguém quer ser o anfitrião, né? Não é complicado, tá? Vocês já viram, né? É uma coisa bem simples, né? Não. Vocês podem até fazer um bolo, uma coisa e mostrar lá do outro lado, tá? Quem for anfitrião, não tem problema, tá? Não Pois é, descobrimos, mas hein, pastor? Não descobrimos o que o Alex fez naquela frigideira, né? Pois é, ele tá devendo, né? Pois Quem então. sabe é tu que entrega o jogo aí. é só um pãozinho com ovo e sanduíche só. Só, olha que Só. delícia. Sanduíchezinho básico com ovo, presunto. Mas já tá bom isso aí, né? Tá bom. Tá ótimo. Até demais já. Bom, gente, então nós vamos terminar com uma oração, né? E depois nós encerramos, eu depois encerro a gravação, a gente pode ficar conversando também, né? Mas nós temos também um tempo aqui da gravação, né? Para não estender tanto, para depois botar lá no YouTube. Então, terminamos com a oração da bênção, né? Quem quiser acompanhar mentalmente. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Então, esse estudo também tá gravado, né? Depois a gente disponibiliza ele, né? Para vocês, se quiserem compartilhar, enfim, com outras pessoas, né? Fiquem bem à vontade.